Qual a edificação é mais resistente ao fogo? Aquelas construídas em estruturas metálicas ou aquelas construídas em concreto armado? Você quer saber? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou o professor Aguiar e nós estamos no canal Causos Concretos. Qual do método construtivo que é mais resistente ao fogo? As estruturas metálicas ou de concreto? A resposta não é tão simples não, né? Vamos ver essa foto. Essa foto é um edifício Wilton Paes de Almeida, que foi totalmente consumido pelo fogo em 1º de maio de 2018, no Lago do Pacaembu, em São Paulo. Era uma edificação construída em concreto armado, ela tinha 24 andares, esse prédio pertencia à União e estava invadido, né? Nós temos até no canal um vídeo sobre os riscos das edificações invadidas. Já essa outra foto é o World Trade Center, né, em Nova York, que foi consumido pelo fogo no famoso 11 de setembro de 2001, não é? Era estrutura metálica e o fogo foi produzido por ataque terrorista. Então, qual das duas edificações resistem mais, né? Realmente existem uma série de fatores que envolvem isso, então a resposta não é óbvia e nem muito clara. Depende da temperatura que chegou o fogo, o nível de temperatura. Depende da incidência do fogo sobre as estruturas, o tempo que incidiu. Depende do material combustível, material que foi consumido pelo fogo, depende. Depende das proteções contra incêndio que as estruturas tinham. Então, decidir qual que é o mais ou menos resistente não é muito fácil. Em linhas gerais, podemos dizer o seguinte: o aço, seja ele embutido no concreto armado, né, ou exposto, né, ele é um material muito resistente. Ele não pega fogo, mas ele tem alta condutividade térmica. Já o concreto, também alta resistência, também não pega fogo, porém tem baixa condutividade térmica. Ou seja, demora muito tempo até que ele possa sentir os efeitos estruturais, né? Então, por causa disso, você pode dizer que o concreto ele é mais resistente ao aço. O aço é mais sensível ao fogo do que o concreto. Tanto é que o concreto, em muitas situações, ele é produzido para proteger o aço, muitas vezes. A norma brasileira 14432, que fala sobre as exigências para resistência ao fogo, preconiza que qualquer edificação no Brasil tenha que resistir a um período mínimo de tempo para que a estrutura seja evacuada, para que os bombeiros entrem para as primeiras ações. Esse período depende do tipo de edificação, da altura da edificação, pode variar de 30 minutos até 4 horas. Então, para resistir a esse período de tempo, é importante que o aço, por ser o elemento mais sensível, seja protegido. Se o aço estiver no concreto armado, embutido no concreto, o que vai protegê-lo é aquela camada que nós chamamos de camada de cobrimento. É aquela camada de concreto que vai na frente do aço, né? Então essa camada tem que ser a mais espessa possível e a mais bem executada, porque é ela que vai proteger contra o aço. Se o aço estiver exposto, são os perfis metálicos, se o aço estiver exposto, eles precisam ser protegidos com isolantes térmicos. Tem vários produtos no mercado. Podemos citar, por exemplo, as argamassas projetadas isolantes, né? Ou as tintas intumescentes, né?
são produtos que em sua composição elas têm alto calor específico, elas têm uma baixa condutividade e têm muita integridade frente ao fogo, né? E lembrando-se, quanto maior for a espessura desses produtos, mais tempo vai proteger. Nós estamos vendo uma foto aí que mostra uma argamassa projetada, né? E essa é uma outra que tem a tinta intumescente e a argamassa projetada. O fato é que tanto o aço como o concreto, na presença de alta temperatura, eles vão perdendo a resistência à medida que a temperatura ela vai aumentando. Aumentando a temperatura, você tem uma perda de resistência mecânica e surgem as deformações, né? Mas não só as deformações são importantes, É importante que se veja também a expansão. Todo material que é submetido a calor, ele expande. Então, uma edificação que tem todas as suas estruturas interligadas, se uma parte delas está sujeita a alta temperatura, né, a estrutura começa a se deformar, ela toda, gerando tensões não previstas. E essas tensões podem ter de tal forma que levem à ruptura de pilares, torção de vigas, deformações de laje. Então, é muito importante que se implante, né, na engenharia de segurança, barreiras para que o fogo não se alastre. Então existem barreiras verticais, barreiras horizontais com produtos resistentes ao fogo, né? Então aí nós vamos encontrar paredes drywall resistentes ao fogo, forros resistentes ao fogo. Nessa hora os chuveiros automáticos são muito importantes, né? As estruturas incendiadas, dependendo aí da temperatura, da incidência, elas podem colapsar totalmente, que é o caso do Hilton Paz de Almeida. Podem colapsar parcialmente, que é o caso dessa edificação pública em Porto Alegre, ou mesmo não entrar em colapso. Então, quando nós somos chamados para avaliar uma estrutura incendiada, né, tem uma série de estudos que são feitos, mas de uma forma muito bem resumida, tem duas coisas que interessam muito. É verificar quais são as deformações que a estrutura sofreu, lembrando, quanto maior for a perda de resistência, maior são as deformações, e avaliar exatamente a perda de resistência delas, qual foi, né? Então, perda de resistência e deformações, são as duas informações assim, mais básicas para a gente fazer os estudos de que fazer com aquelas estruturas, como reabilitá-las ou não, como aproveitá-las ou não. Vamos pegar um caso de um auditório que pegou fogo. Ele estava no terceiro andar de uma faculdade, era o andar superior, pegou fogo, né? E aí nós fomos chamados. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto de uma viga de baixo para cima. Então vocês estão vendo a face inferior da viga e a lateral. Vocês estão vendo aí umas armaduras expostas. Parece muito aquela corrosão de armadura que a gente vê às vezes em garagem, né? Mas não é, esse prédio era novo. O que acontece é que a estrutura sob altas temperaturas, o aço, devido ao seu alta condutividade, ele expande e destaca aquela camada de cobrimento. Obviamente você tem uma perda aí de seção de concreto. Então, nesse caso específico, nós observamos, primeiro olhamos as deformações e praticamente não vimos deformações. Se existiam, eram irrelevantes, né? Então, fomos tratar de fazer os ensaios para ver como era a resistência residual. Então, tirou-se testemunhos, mandou para o laboratório para ver resistência e, complementando isso, foram feitos muitos ensaios de ultrassonografia também, que avalia a resistência sem ter que furar muito a estrutura, sem ter que danificá-la, né? E nesse caso específico houve uma perda de 15% na resistência. Por isso que ela não se deformou, porque ainda estava praticamente dentro do coeficiente de segurança. Então o que foi recomendado?
reconstituir as partes faltantes do concreto e reforçar a viga, a estrutura, de forma a restabelecer aquele 15% que perdeu. Então, isso é um caso, cada caso é um caso, né? Importante é que as edificações tenham uma boa engenharia de segurança contra incêndio. Essa engenharia de segurança que vai prever como será desocupado o prédio em caso de incêndio, como os bombeiros vão entrar, tá certo? Para dar o primeiro atendimento, as primeiras ações, né? Vai prever quais são as proteções para atender às normas brasileiras, né? Com isso vai prever como o fogo vai se alastrar dentro da edificação durante o incêndio, dentro e fora da edificação, né? Vai estudar como ele vai se comportar em caso de incêndio. Então é muito importante ter uma engenharia de segurança boa contra incêndio, né? Lembrando que qualquer edificação que ela sofre incêndio é muito complicado. É muito complicado e o estudo, o envolvimento, os reparos são bem complexos. Muito obrigado e até o próximo caso.